Paz de Deus e graça e paz. Deus abençoe a todos que estão assistindo os vídeos, comentando, deixando like. Agradeço os novos inscritos. Que Deus continue abençoando e nos iluminando nessa terra. Porque o nosso maior prazer e objetivo é entrar no céu, na cidade que Deus já tem preparada para os seus escolhidos. E que cada um de nós venhamos procurar entender e pedir da parte do Todo-Poderoso que venha nos iluminar para nós entender a graça de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem não me conhece, meu nome é Silvio. Eu estive na Congregação Cristã no Brasil durante 26 anos. E lá tive bastante cargo, ministério. Desde zelador da igreja até o cargo de ancião. Cooperador de jovem, cooperador oficial, ancião. Também administrador, conselho fiscal, músico, porteiro, auxiliar do som. Então, vários cargos eu tive na instituição. E agora assistindo um irmão Paulo, falando que a maioria das pessoas que saíram de lá porque almejavam um cargo. Eu acredito que alguns, mas uma boa parte não. Essa boa parte que saiu da igreja e estão saindo para outras igrejas, igreja batista, igreja presbiteriana e alguns para a Assembleia de Deus. Eu tiro por mim. Eu tive também numa Assembleia de Deus, visitei, só que os modos operantes são praticamente os mesmos, de profecia. Eles são muito apegados em profecia, né? O horário mais importante do culto é a hora que vem a profecia. Então eles vão para o culto esperando um profeta, alguém que fale alguma coisa. E isso dá muita brecha para coisa do ocultismo, coisa que não vem de Deus. E a gente sabe que antigamente mesmo, na época dos profetas, o que mais tinha era profeta falso, falsos profetas. Nós vemos a história de Jezabel. Ela mantinha 450 profetas, que eram bajuladores, pessoa demoníaca que adivinhava. Termo de adivinho na época de Moisés, lá no Egito, já tinham os adivinhos. Na época de Daniel também tinham os adivinhos, os astrólogos. E esse tipo de abertura para profecia, que é o charme da igreja, dessas igrejas, profecia, isso dá muita brecha, tanto para gente malandro. Eu conheço vários que eles imitam. No caso, tem um pregador eloquente que fala bem, desembaraçado e com virtude, com poder e com glória e aquela agitação. Eles ficam ouvindo, isso irmão do ministério, fica ouvindo aquelas pregação para depois imitar. Até o puxado eles imitam. Então são coisas que as pessoas vão se enchendo e vão conhecendo e observando que tudo aquilo
é balela. Maioria, 98% é balela. Não tem uma palavra que venha para te esclarecer, mostrar o teu pecado, a tua posição, né? E que nós somos inteiramente dependentes de Cristo, porque sem Cristo nós estávamos mortos e condenados. Então hoje nós devemos viver para Cristo, para agradecer a Ele pela obra e não atrás de materialidade. Deus prometeu me dar isso, Deus me prometeu. Deus não prometeu dar nada disso depois de Jesus Cristo. O que Ele veio ensinar foi o caminho da vida. Ele veio ensinar nós a temer a Deus e andar nos mandamentos dEle. Esse negócio de material, Ele mesmo falou, olha aí os pássaros, as árvores, né? Elas não trabalham, não plantam, né? E Deus veste e alimenta. E vocês, quem procura essas coisas são os que não conhecem a Deus. Então tem muitas pessoas que saem da igreja por causa disso. São muitas mentiras, promessas furadas que não acontecem. E as pessoas saem mesmo da igreja, E a igreja mesmo tem até tópico de ensinamento, né? Para não se contar testemunho de terceiro, segundo. Por quê? Porque tem muito testemunho. Eu ouvi testemunho na minha região, saiu um testemunho estrondoso, aquela coisa. A irmandade simplesinha, sem conhecimento, que obra, que maravilha. E aquilo quando vão evangelizar, conta essas obras. E aí foi descoberto que foram lá nessa cidade desse irmão, a obra que ele contou nunca aconteceu. Uma mentira. Então aquilo são como papagaio, um vai imitando e replicando aquilo que ouve. As pregações do mesmo jeito. Vocês analisam que as pregações da congregação são... Todo mundo, na hora que diz livro tal, a maioria já sabe qual é o ponto de palavra que vai ser lido. É um jargão de imitação uns dos outros. Então é esse tipo de coisa que a igreja tem que mudar. A igreja tem que pregar uma palavra pura, verdadeira, sem fantasia. Uma palavra que venha colocar Cristo no centro, não o homem. Porque essas promessas de colocar o homem no centro, elas já são antigas. O ser humano sempre quer estar no centro, mas Deus, Ele não se agrada. Por que Deus não se agrada? Porque o homem é fraco. O homem tem que andar protegido, tem que estar escondido na pessoa de Jesus Cristo. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, que é Ele que é o Salvador. Ele é o cabeça. Não, mas o homem está sempre querendo romper e aparecer. O que tem de pregador famoso na congregação? Lá dentro, só dentro da congregação mesmo, o povo de lá conhece. Se para eles são famosos. Mas para quem conhece a Bíblia, ele não tem nada de famoso. Ele é um falador, um prometedor de coisa que não pode cumprir. E aí quando vem que não acontece, é porque não chegou o tempo, espera mais um pouco. É porque você não está agradando a Deus, como eu vi uma pregação do presidente aí falando que se as palavras não cumprem, é porque depende de um e depende do outro, depende do grupo que está envolvido. Se o esposo buscar a palavra, depende da esposa, tá em perfeita sintonia com a doutrina. São umas coisas que não dá para engolir, são coisas que... As pessoas que têm um pouquinho de compreensão e olham pelo menos pela janela lá fora, eles começam a observar que não é assim. As pessoas que lêem a Bíblia e que buscam compreender,
eles não se deixam levar por esse tipo de coisa, eles são diferentes. Então a igreja tem que mudar nesse aspecto. E em termos de perseguição ministerial, todo mundo sabe que na igreja tem demais. Lá só é seu amigo enquanto você está na igreja e está no ministério. Não digo todos, mas tem uma boa 98%. Eles são assim. Eles são teu amigo enquanto você está na igreja. Principalmente se você for do ministério, seu amigão. No dia que você perdeu o ministério, no dia que você diz, não, eu vou mudar de igreja, acabou-se, a amizade se acabou-se. É uma amizade religiosa, não é uma amizade de Cristo. Não é uma amizade verdadeira, é uma amizade por causa da religião. Mas se tirar a religião de você ou da pessoa, então acabou a amizade. Eu digo porque até mesmo família, quando a família não é da igreja, não quer ser da igreja, é de outra denominação, quando se encontra é só briga, discussão. Para você ver como é um fanatismo descontrolado. Eu vi o Marco Feliciano falando de duas irmãs bem vestidas, porte de crente, se encontraram em um ônibus coletivo. Aí ficou olhando uma para a outra e imaginou, é serva de Deus, é crente. Aí uma criou coragem e disse, a paz do Senhor, irmã. E a outra diz, paz do Senhor não, a paz de Deus. Né? Foi mais ou menos assim. Então ali já houve um confronto, cada um puxando para o seu lado, cada um. Eu tive muito confronto com pessoas de outra denominação para implantar na cabeça dele que a CCB é a certa, só ela tem a doutrina verdadeira, que as demais são as meretrizes, que a congregação é a escolhida. Tá, né? Então, isso daí, com o tempo, vai se descobrindo que não é de fato dessa maneira. E que Deus, ele não é Deus só de uma instituição. Ele é um Deus que veio para todos aqueles que buscam e são sinceros a Ele. E que se mantêm crendo em Jesus Cristo e guardando os princípios bíblicos. Não é porque uma religião ela tem uma doutrina diferenciada das outras, porque tem algum distúrbio teológico, algum tipo de má interpretação, e que venha se gloriar, dizer que é a certa. Isso daí não funciona mais, tá bom? Deus abençoe, deixa o like, comenta e vamos para frente.